Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer pelo convite que o nosso irmão Rocha me fez, para que nessa manhã pudéssemos aqui compartilhar a palavra de Deus com a igreja do Senhor reunida. Parabenizo essa missão por seus longos, históricos e relevantes 84 anos de história. Que Deus continue abençoando. Eu quero ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4, nós vamos ler todo o capítulo. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco, e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheias de olhos, em volta e por baixo. De dia e de noite, eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Amém. Oremos, irmãos, curva a sua fronte. Senhor bendito, nós estamos reunidos na Tua presença por causa de Jesus Cristo. Nele há um novo e vivo caminho. Por causa dele nós temos livre acesso ao trono da Tua graça. E é confiados nos méritos de Cristo, na obra de Cristo, que nós estamos aqui para Te louvar e para Te exaltar. Tua palavra foi lida nesse lugar, Tua santa profecia, que ela traga exortação,
edificação e consolo ao coração da tua igreja. Dai-nos a graça de ouvir a tua voz com alegria, com reverência, temor e santo tremor. E que assim, ó Deus, o Senhor nos capacite para fazer isto com zelo e fidelidade, a fim de que somente o Senhor seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Meus irmãos, eu vou pregar hoje pela manhã e, se Deus quiser, também à noite. Hoje pela manhã estou pregando no capítulo 4 e à noite no capítulo 5. O capítulo 4, ele mostra Deus assentado no trono, sendo exaltado por causa da criação. No capítulo 5, a visão é outra. É Jesus assentado no trono, sendo exaltado por causa da obra da redenção. Portanto, aqui o Senhor é exaltado por causa da criação. No capítulo 5, por causa da redenção. Isso significa dizer que seja pela criação, seja pela redenção, seja porque Ele nos criou, seja porque Ele nos salvou, a Ele é, hoje e sempre, a honra e a glória. Mas observe que esse texto mostra basicamente o seguinte: nos capítulos 2 e 3, fala da igreja. Você começa lendo o Apocalipse, e os capítulos 2 e 3 traz uma visão da igreja de Deus. Mas os capítulos 4 e 5 falam do Deus da igreja. Os capítulos 2 e 3 mostram a igreja na terra. Os capítulos 4 e 5 mostram a igreja no céu. A igreja na terra é falha. O Senhor julga. O Senhor está mostrando os erros dessa igreja. No capítulos 4 e 5, mostra que essa igreja está diante do trono e ela é perfeita. Porque agora ela está absolutamente glorificada. Assim sendo, sempre que você olhar para a igreja na terra, antes de desistir dela, olhe para a igreja do céu. Mais do que isso, sempre que você pensar em desistir da igreja, por causa daquilo que você vê na igreja de Deus na terra, lembre-se do Deus da igreja que está no céu, mas que também age na vida da igreja aqui na terra. E que apesar dos pesares, Deus sempre terá um remanescente fiel, uma igreja que estará comprometida com a glória desse Deus. Meus irmãos, o livro do Apocalipse é normalmente muito complexo, mas mais do que isso, as pessoas complicam. De modo que, para descomplicar esse capítulo 4, eu devo resumi-lo nessa introdução da seguinte forma. A primeira coisa que você deve observar é a ênfase aqui presente de que há um trono e que nesse trono há um Deus assentado. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Querendo João descrever as visões, as imagens da glória desse Deus, ele busca 3 símbolos, que são 3 pedras preciosas: o jaspe, o sardônio e esmeralda. Essas 3 pedras vão trazer uma descrição da glória e da majestade desse Deus. Mas em seguida, ele mostra que ao redor desse trono há 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, nós veremos, é uma representação simbólica de tudo aquilo que envolve a criação, de modo que o texto mostra que a criação se rende diante do Deus Todo-Poderoso e adora. Mas em seguida, tem 4 seres viventes, tem 4 anciãos. Eles estão também num trono e sobre eles há coroas. E esses 24 anciãos, eles representam a inteireza, a completude da igreja do Senhor na história. 12
as 12 tribos de Israel no Velho Testamento, a igreja no Velho Testamento, e consequentemente os 12 apóstolos, a igreja no Novo Testamento. Portanto, a igreja no Velho, a igreja no Novo, não duas igrejas, mas uma só igreja, um só povo, prostrando-se e adorando a Deus. E o mais fantástico é que eles adoram a Deus baseado naquilo que Deus é, nos seus atributos, mas também naquilo que Deus fez, as suas obras. E diante disso, só lhe resta uma coisa: eles tiram as coroas, lançam sobre os pés daquele que está sentado no trono, como a dizer: essas coroas, o melhor lugar não é em nossas cabeças, mas é diante do trono daquele que está coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dito isso, então, eu gostaria que nós olhássemos para esse texto e pudéssemos aqui extrair algumas verdades. A primeira delas é essa: há um trono no céu. Amém? Há um trono no céu. Isso significa o quê? Deus reina. Deus reina. Os versos 1 e 2, peço que você observe mais uma vez. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvia, voz como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu, com alguém assentado sobre ele. Amém. Eu vi um trono no céu. O texto diz depois dessas coisas. Que coisas? Depois de olhar a igreja com suas falhas, com seus pecados, com suas contradições, uma igreja passiva de disciplina, uma igreja que peca, infelizmente. A visão agora é que tem uma porta que se abre e que dá acesso aos céus. Ouçam isso: os céus são acessíveis, porque em Cristo Jesus uma porta se abre, e isso permite que nós adentremos aos céus. E o texto diz que ele ouviu uma voz como de trombeta, falando com ele e dizendo: sobe e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Depois de Deus vaticinar o seu julgamento sobre a igreja, visto que, como diz Pedro, o julgamento de Deus começa pela casa de Deus, ele diz: agora eu te mostrarei o que há de acontecer, o julgamento de Deus que virá sobre a terra. E aí, preste atenção, quando você olha para o Apocalipse, normalmente você se concentra em algumas figuras: a besta, metida besta, o anticristo, o caos, a Babilônia, um sistema corrompido. Mas preste atenção, antes de você no Apocalipse visualizar qualquer coisa que está para vir sobre a terra, ou que já esteja acontecendo, lembre-se, a primeira visão que você tem que ter, não são das circunstâncias, ou do processo de desenvolvimento, do processo que desenvolve a história. Você tem que ter a visão de que há um trono. Antes de você olhar para a contradição dos governos, das políticas públicas, das ideologias humanas, e toda a construção social, política e econômica, você precisa ter uma visão: há um trono no céu. Mas preste atenção, no capítulo 5, como vimos hoje, alguém enxerga um livro, e ninguém é digno de abrir esse livro e desatar os seus 7 selos. Até que alguém diz assim: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá. Ele abriu, ele morreu, ele esteve morto, ele vive, e ele é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Antes que alguém olhe, e como Isaías, no capítulo 6, lá do seu livro, perceba que há um vácuo de poder, porque o rei de Israel morreu. Antes que alguém diga: olha, tem um trono, e daí? Alguém diz: tem alguém assentado no trono. Tem alguém assentado no trono. Ouça, o trono dos tronos não está vazio. Há um Senhor poderoso e glorioso que está assentado sobre o trono. De lá vem
todos os comandos, de lá vem todas as ordens, porque tudo, absolutamente tudo, soberanamente foi decretado segundo o beneplácito da sua vontade. Esse Deus nunca é surpreendido, ele não tem medidas provisórias, ele tem decretos, e ele reina e governa sobre tudo. A palavra trono, meus irmãos, ouça isso, aparece 67 vezes no Novo Testamento, sendo somente no Apocalipse 47. Aqui é o livro do trono. Agora ouça, 12 vezes somente aqui no capítulo 4. Então esse é o capítulo do trono. Nenhum outro capítulo da Bíblia fala tanto do trono de Deus quanto este que acabamos de ler. A ideia aqui é muito clara. A ideia da visão é de que tudo converge para o trono. Olha só, as expressões aqui presentes, sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, no meio do trono, e tem até mesmo diante do trono, só para você ver. Esse trono, meus irmãos, indica que há um Deus soberano, que exerce controle sobre a história. Esse trono não é apenas um trono. Como eu disse, há alguém entronizado. O trono não está vazio, alguém está sentado. Está sentado, essa expressão, estar sentado, constitui no Oriente uma evidência de dignidade máxima. Por isso que quando alguém está sentado, os demais se levantam. Dignidade, aquele que está sentado é digno. Em Isaías 6, em Ezequiel 1, Deus aparece entronizado. E o que nós observamos é que diante desse trono não há palavras, apenas louvores. Não há o que dizer, apenas exaltar, prostrar-se, engrandecer e reconhecer que Ele é quem fala, Ele é quem determina, Ele é quem diz, Ele é quem faz. Diante do trono não há lugar para antropocentrismo, não há lugar para culto antropocêntrico. Diante do trono não há nenhum homem que possa apresentar alguma vaidade, alguma glória pessoal, porque diante do trono todos se rendem, porque Ele é o Deus eterno. Meus irmãos, isso aqui tem uma aplicação imediata para nós. Não importa qual a natureza ou o teor da última circunstância, da última notícia, do último acontecimento da sua vida. Não importa qual foi a última tragédia que aconteceu com a igreja, com a família, com a cidade, com o país. Seja na política, seja na economia, há um trono que controla todas as coisas, pois o entronizado desse trono é o Deus Todo-Poderoso. Isso deveria nos fazer descansar. Isso deveria encorajar a nossa fé, a olhar para cada dia com esperança, com paz, sem ansiedade, com segurança, lembrando sempre que Deus está no controle das nossas vidas, está no controle da igreja. Ele está convergindo a história para um propósito sublime, porque Ele governa sobre a história, governa sobre os homens, governa sobre a igreja. Mas há uma segunda verdade que eu queria destacar. Há um trono de santidade no céu. Deus é transcendente. Aqui eu quero recorrer à primeira pedra que João usa como símbolo para descrever aquele que está sentado no trono. Olha a parte do verso 3. Aquele que estava sentado no trono tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe. Essa é a descrição inicial.
Aquele que estava sentado no trono tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe. Quando a gente vai para o verso 8, a gente compreende melhor o que ele está querendo dizer. Porque o verso 8, na sua primeira parte, diz assim: cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheios de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Ouçam isso. A aparência de Deus que se apresenta no trono é descrita primeiramente como uma pedra de jaspe. O que significa isso? O jaspe aparece no Apocalipse como a mais preciosa das joias. Ela também é usada para ilustrar o fulgor da glória da Nova Jerusalém, conforme capítulo 21, verso 11. Ela é citada como uma pedra cristalina, simbolizando assim a pureza, a alveja e o blancor da santidade de Deus. Portanto, quando ele diz que esse Deus assentado no trono é semelhante a uma pedra de jaspe, o que ele quer enaltecer aqui é a pureza, é o fulgor da santidade de Deus. E conforme é dito no versículo 8, esse Deus, assim como Isaías 6, ele é santo, santo e santo. Quem poderia ousar se aproximar desse trono? Quem poderia? Se ele é santo, santo, santo. Se como uma pedra de jaspe, a sua pureza é absoluta. Isso significa dizer que, de acordo com essa visão, você, eu, jamais, nunca poderíamos nem se aproximar desse trono. Mas como eu disse, diante desse trono está a igreja. E isso só é possível por causa dos méritos de Jesus Cristo. Não é a justiça humana, não são as nossas obras que abrem o caminho de acesso a esse trono. Esse Deus santo é fogo consumidor. Ninguém poderia se aproximar dele, mas por causa de Jesus, esse é o lugar que a igreja se encontra. Deus é santo. Não há superlativo que defina a grandeza e a perfeição da sua santidade. A ideia de santidade é que esse Deus é separado de tudo. Ele não se iguala a nada que foi criado. Ele transcende todas as coisas. A santidade, mais do que qualquer outro atributo, o diferencia dos ídolos, dos reis da terra e de todos os poderosos. Nenhum outro atributo é mais citado na Bíblia do que o atributo da santidade. Nós estamos vivendo uma época em que a ênfase é muito no poder de Deus, e mais precisamente naquilo que Deus faz. Mas evocar a santidade de Deus é voltar-se para quem Ele é, na sua plenitude, na sua glória. Santidade tem 2 sentidos básicos: um sentido moral, um sentido ético, que diz que nós não podemos pecar e que não há pecado em Deus. Mas aqui, de uma maneira muito especial, o sentido é mais o outro, é de separação. Deus é separado, Deus é inigualável, Deus é incomparável, Deus é transcendente. A santidade, embora seja um atributo comunicável, que Deus comunica às suas criaturas, à sua igreja, quando Ele diz: sede santo, porque eu sou santo, portanto é um atributo comunicável, ainda assim é o mais transcendente dos atributos, porque Ele diz que Ele é separado de tudo. Na linguagem do teólogo Calbart, Ele é o totalmente outro. E isso me intriga quando eu percebo a tendência dessa igreja brasileira em querer transformar Deus num ídolo, achando que pode manipulá-lo. Há um exemplo que eu gosto de falar dele. É quando eu me deparei com uma certa senhora, e ela disse: eu coloquei Deus no canto da parede, e exigi dele, reivindiquei dele os meus direitos. E eu disse: essa mulher não está falando do Deus da Bíblia, está falando de um ídolo que ela criou conforme a sua própria imagem e semelhança.
de ser caído. E aí presta atenção. Se as pessoas não estão adorando o Deus separado, inigualável, inatingível, elas estão adorando um ídolo. É possível alguém estar dentro de um templo evangélico praticando a idolatria descaradamente, porque em vez de adorar o Deus Santo, adora um Deus que é servo, que ela criou, que ela manipula e que ela acha que está a serviço dela. Deus está a serviço de si mesmo, da sua glória, dos seus propósitos, da sua palavra. Terceiro lugar, o terceiro aspecto é que há um trono de julgamento no céu. O Deus Santo é o Deus que julga. O Deus transcendente é o Deus que tem um trono, e esse trono julga todas as coisas. Ele é o supremo juiz. E isso está no verso 3, ainda, quando ele diz: aquele que estava sentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe, agora de sárdio. Ou na outra versão, sardônio. Agora veja o verso 5 e o verso 6. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. Nenhum outro texto, possivelmente, poderia descrever a justiça de Deus de maneira tão extraordinária como esses 3 versos que acabamos de ler. Ouço isso com atenção. A aparência de Deus aqui, do Deus que se assenta no trono, é comparada a uma pedra de sardônio. A coloração do sardônio é de um vermelho como fogo. Provavelmente esta pedra aparece aqui como símbolo da justiça de Deus, é o que diz a maioria dos comentadores bíblicos. É uma alusão ao fato de que é do trono de Deus que sairá o veredito do juízo final. Eu quero chamar a atenção para um fato. Esse evangelho gospel, terapêutico, de autoajuda, já não cita o fato de que o Deus da graça e do amor é também o Deus do julgamento. Aqueles que tentam arrumar um lugarzinho no céu para todo pecador não convertido, fulano morreu, que Deus o tenha no céu, perdem de vista que o Deus da Bíblia é um Deus que julga com justiça. E essa época que estamos vivendo não admite que todo o conselho de Deus seja pregado. Nós extraímos do conselho de Deus aquilo que nos é conveniente. Mas ouça o que estou dizendo aqui nessa manhã. Se Deus começa o julgamento pela casa dele, o que será dos ímpios, diz Pedro. E o fato é que a justiça de Deus se manifesta aqui. O versículo 5 diz que esse terror do juízo de Deus é assemelhado com o Monte Sinai. A alusão aqui é do Monte Sinai. A presença de Deus está acompanhada de relâmpagos e trovões. Diz que há 7 lâmpadas de fogo. E há 7 Espíritos de Deus aqui. Isso significa dizer que não tem 7 Espíritos. Mas 7 é um número completo. Que diz que nada escapa do olhar do Senhor. Nada foge do olhar do Todo-Poderoso. E meus queridos, o que você pode observar é que esse Deus julga a tudo e a todos. O verso 6 diz que é algo parecido com um mar de vidro, transparente. Os juízes usam uma toga preta para esconder suas manchas, seus julgamentos equivocados,
ideologizados, politizados, injustos e perversos. Suas decisões que contrariam a própria lei do país, da Constituição. Mas quando você olha para o trono de Deus, é o oposto dessa sujeira. Má na Bíblia é a ideia de sujeira. O mar lança fora toda sujeira, de pavor, de medo, de trevas, de morte. Mas aqui diz que esse trono de Deus não é como o mar. É como um mar de cristal, transparente. Portanto, não há uma causa sua que seja burlada pelos homens, que seja deturpada pelo argumento humano, que não esteja diante do trono todo-poderoso. Ele julga. E o julgamento de Deus tem duas faces. Tanto pode ser uma tragédia para você, como uma grande bênção. Aqueles que andam na lei do Senhor e meditam nela dia e noite, não têm medo do julgamento de Deus. Mas aqueles que andam na contramão da sua lei, devem temer e tremer, porque ele é fogo consumidor. Mas ouçam uma coisa: nós jamais poderíamos estar diante do trono do julgamento divino, e nós jamais poderíamos ter algum benefício diante desse julgamento, a menos que Jesus já não tivesse sido julgado em nosso lugar. E eu gosto daquilo que na teologia se chama de dupla imputação. É que Deus naquela cruz imputou, fez cair, transferiu para Cristo os nossos pecados. E a maldição caiu sobre ele, e Cristo foi tomado pelas agonias do inferno. Porque Deus julgou o seu Filho, porque sobre ele estava o nosso pecado. Imputou sobre ele a nossa dívida, o nosso castigo, os nossos pecados, a nossa maldição. E como é que a gente então consegue ficar ileso diante do julgamento divino? Porque quando ele olha para nós, tendo ele imputado sobre nós a justiça do seu Filho, ele não vê o nosso pecado, mas ele vê os méritos de Jesus Cristo. Ele vê a obra de Cristo. E ele se agrada não das suas obras, porque quando usadas para a salvação, não são mais do que trapo de imundície, dada a sua imperfeição perante o rigor, a santidade e a pureza da lei de Deus. Nós jamais poderíamos atingir padrão tão elevado, e se o pudéssemos, Jesus não teria morrido numa cruz. Mas a razão por que ele veio e morreu é porque todas as nossas obras juntas não produzem a justiça de Deus. De modo que a justiça que nos justifica não é a nossa justiça, como diz Lutero, é a justiça alheia. Foi ele quem trabalhou, e nós recebemos a recompensa. E portanto, a razão pela qual somos salvos é porque a justiça de Cristo nos justificou por meio da fé em Cristo Jesus. Veja, a depender desses dois atributos, o trono de Deus é para nós nada mais que fogo consumidor, conforme Hebreus 12, 29. Quem poderá alcançar a brancura desse jaspe? Quem poderá suportar o fogo do sardônio? Resta, portanto, a todo aquele que se aproxima desse trono, apenas dizer como Isaías: ai de mim, afinal diante dele, até os serafins cobrem o rosto. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E mais uma vez é dito aqui no Apocalipse, que esses seres tinham 6 asas. 2 eles cobrem o rosto, reverência. 2 cobrem os pés, santidade. Com 2 eles voam, diligência para fazer o serviço do Senhor. Se o Senhor está sentado no trono, e se Ele é o Deus de santidade e de justiça, nós temos que andar em santidade, em reverência, e dedicar a nossa vida exclusivamente para o serviço e a glória dEle. 4º lugar, há um trono de graça no céu.
Esse trono não é apenas de santidade e de justiça, também é o trono da graça. O versículo 3 ainda, agora a segunda parte, diz que ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. A terceira pedra é uma esmeralda. E como ela é uma pedra que muda de cor, ou que as cores se misturam, é comparada a um arco-íris. O versículo 4 diz: ao redor do trono havia também 24 tronos. Havia sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Meus queridos, ele fez menção dos terrores do Monte Sinai, quando falou do julgamento de Deus. E agora, ele está fazendo menção da aliança que Deus fez com Noé. Lembrem-se, nos dias de Noé, todos iriam ser consumidos pelo juízo de Deus, e não sobraria nada. Mas Deus olhou e encontrou Noé e sua família. E Deus fez uma aliança com Noé. E por causa dessa aliança, ele foi salvo. Isso significa dizer que o Deus da Bíblia é um Deus que no meio da sua ira, ele se lembra da sua misericórdia, como orou o profeta Abacuque. E é isso que encontramos no Apocalipse. Porque enquanto o juízo de Deus está acontecendo, pecadores salvos pela graça estão chegando diante do trono, conforme pode ser visto no capítulo 7 de Apocalipse. E ouçam isso. O que o texto está nos mostrando é que ao redor do trono havia 24 tronos, com 24 anciãos assentados de branco, com coroas na cabeça, coroas de ouro. Isso aqui é o resultado da aliança. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente vira e mexe, e a gente tem uma herança católica e também espírita. A gente acha que de alguma maneira Deus, ele está em dívida conosco. Nós somos tão bons em vir aqui nessa manhã, em dar os nossos dízimos e as nossas ofertas, em oferecer a Ele o louvor, que Ele não está nem doido em não levar a gente para o céu. Isso é o ranço da cultura meritória medieval, que respinga sobre a nossa cultura. Ela estava lá no pelagianismo, lá no início, se manifestou no arminianismo, está presente no humanismo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que fica claro aqui nesse texto é que os 24 anciãos sentados em seus tronos, representando a igreja do Senhor no velho e do novo, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, representantes do Israel do velho, do Israel do novo, a igreja, o Israel espiritual. Deus não tem duas igrejas, só tem uma igreja. Deus não tem dois povos, só tem um povo. A obra da redenção do velho é a obra da redenção do novo. Quem foi salvo no velho foi salvo pela fé em Jesus Cristo. O sistema sacrificial do Velho Testamento aponta para Cristo. Cristo é o cumprimento do sistema sacrificial do Velho Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto para que nós pudéssemos ser salvos. Portanto, só tem uma igreja salva pelo sangue do Cordeiro. E essa igreja foi salva somente por causa de uma coisa: por causa do pacto, por causa da aliança que Cristo fez. É por isso que nós dizemos que tem um novo testamento, tem uma nova aliança, porque a aliança do velho caducou, mas Cristo trouxe uma aliança perfeita, não com sangue de bode, de carneiro, mas com sangue do Cordeiro. É isso que Hebreus nos mostra, a superioridade de Cristo como sacerdote, como profeta, como rei, a superioridade da aliança que ele realizou. Portanto, eu quero enfatizar que essa igreja que está no céu, ela só chega no céu
por causa da graça, aqui representada pelo arco-íris, que salvou Noé, e que nos salva, e não é por acaso que Jesus disse que assim como nos dias de Noé, será os dias da sua vinda, quando todos estiverem a perecer, haverá uma arca para a igreja, e nós adentraremos a essa arca, e estaremos salvos para todos sempre, e essa arca é Jesus. Essa arca é Jesus. Portanto, meus irmãos, observem aqui, que diante do dilúvio do julgamento divino, diante do dilúvio do apocalipse, de juízo, de condenação e de caos, há uma esperança para a igreja, porque a igreja está debaixo da aliança. E eu devo dizer uma outra coisa: nenhuma bênção que você tenha alcançado é fruto de uma conquista própria. Todas as bênçãos que você e eu alcançamos é uma conquista na cruz. Foi Cristo quem a conquistou. E cada oração que Deus ouve nossa, e cada bênção que Deus opera, e cada livramento que Ele dá, é por causa da aliança. É por causa dos méritos da cruz. É por causa do seu sangue. Essa mensagem nos humilha, porque ela diz que não há em nós nada que se agrade, senão aquilo que Cristo colocou em nós, para que a glória não seja minha nem sua, seja dele. Eu quero então ir para a quarta e última questão. Observe que a quinta e a última. Observe que quando João procura descrever o Deus que está sentado no trono, visto que o trono não está vazio, mas está bem ocupado, esse Deus é um Deus de santidade, é um Deus de justiça, e é um Deus de graça. Nós não temos que estabelecer um confronto, ou um conflito, ou um dualismo entre os atributos de Deus. Deus é Deus porque Deus é justo. Deus é Deus porque Deus é amor. Na Reforma Protestante, quando Lutero começou a pregar sobre as doutrinas da graça, enaltecendo a soberania e a bondade de Deus, mas também a justiça de Deus em salvar quem Ele queria e mandar para o inferno quem Ele determinaria, Erasmo, simpatizante da Reforma, um humanista, bradou: Lutero, deixe Deus ser amor. Como é que você prega isso? Você vai imaginar que Lutero vai dizer o quê? Vai entrar no contraponto. Ô Erasmo, você está esquecendo? Deixa Deus ser justiça. E aí ficam brigando, um defendendo a justiça e o outro defendendo o amor. A gente vê muito isso hoje. Lutero não cai nessa armadilha. Lutero responde, o brado dele é Erasmo, deixe Deus ser Deus. Porque se Ele é Deus, Ele manifesta o seu amor. Mas se Ele é Deus, Ele também manifesta a sua justiça. E o que é que Ele decide? Como é que Ele decide fazer isso com um? Ele deveria mandar você para o inferno, e aí Ele decidiu manifestar o amor dEle. É tudo porque, de acordo com o que Ele se aconselhou consigo mesmo, Ele assim decidiu. Acabou. Eu acho interessante Mateus 11. Porque Jesus ora e diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas dos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. Como assim, Senhor? Como é que o Senhor ocultou? Como é que o próprio Senhor ocultou? O Senhor não deveria simplesmente revelar? Como é que o Senhor revela para uns e oculta para outros? Como é que o Senhor faz discriminação? Eu devo esperar que, para tentar convencer o nosso ego e a nossa mente lógica, racional, o Senhor vai escrever um tratado de teologia aí com as 700 páginas para
me persuadir dessa situação. Não é possível que ele seja superficial em nos responder uma questão crucial como essa. E olha o que ele diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Como se diz lá no Apanha Peixe, a terra que eu nasci, Zé Fininho. Acabou. Não se conversa mais sobre isso, porque ele faz aquilo que é do seu agrado. E mesmo que eu não entenda com minha mente limitada, e você não entenda, a gente tem que se humilhar e dizer sim, como Jesus nós dizemos: o Senhor faz aquilo que é do teu agrado. Mas a gente quer que Deus caiba na nossa mente. No dia que Deus couber na sua mente, é porque você o transformou no ídolo. Mas enquanto Deus for o Deus transcendente, de santidade, de justiça e de graça, esse Deus não cabe na nossa mente. Ele simplesmente é Deus. Quinto e último: há um trono glorioso no céu. O Deus da criação é digno de ser adorado. O verso 6 diz, na parte B, segunda metade: no meio, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. Verso 7: o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Queridos, eu queria antes chamar a atenção para isso aqui. O que é que são esses seres, esses 4 seres? Há muito ponto de vista, e claro, às vezes divergente, daqueles que tentam interpretar a Bíblia. Eu fico com a seguinte conclusão: esses 4 seres viventes, eles representam a criação. Porque olhe, o primeiro era semelhante a um leão, representa os animais selvagens. O segundo era semelhante a um touro, animais domésticos. O terceiro tinha o rosto de homem, a humanidade. E o quarto era semelhante a uma águia voando, os seres que voam. Portanto, a criação aqui está representada. Mas outros comentadores dizem que esses 4 animais, esses 4 seres viventes, também representam Cristo nos 4 evangelhos. Porque em Mateus, ele é o rei, e o símbolo da realeza é o leão. Em Marcos, ele é o servo, e o touro é um servo. Em Lucas, ele é homem, o terceiro diz que ele é como homem. E o quarto, Evangelho de João, diz que ele é divino, é Deus, e a águia é uma representação disso. Portanto, se é assim, os 4 seres viventes tanto representam a criação, quanto representa aquele que redime a criação. O Cristo Rei, o Cristo Servo, o Cristo Homem e o Cristo Deus. Na sua exaltação, na sua humilhação, como servo e sofredor, como rei exaltado. Mas, meus irmãos, em seguida, o texto vai mostrar que esses seres viventes, representando a criação, e os 24 anciãos, representando a igreja, todos diante do trono, tem um cântico para apresentar ao Deus que tudo criou. Porque se Ele está sentado no trono, se Ele é santo, transcendente, se Ele é justo, julga todas as coisas, se Ele é o Deus da salvação, fora dele é o Deus da graça, fora dele não há salvação, o que é que todos têm que fazer? Se prostrar diante dele. E aí observe, em primeiro lugar, o texto nos mostra que Deus é digno de ser adorado por sua santidade.
Verso 8. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas. Estavam cheios de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam, sem cessar: Santo, Santo, Santo. Me permita dizer uma coisa. Eu tenho um problemaço com 98% das músicas que cantamos hoje nas nossas igrejas. Porque, na maioria das vezes, elas não mencionam um só atributo de Deus. A maioria das músicas é uma ênfase no eu. Eu vou fazer, eu quero, eu digo, eu aconteço. Mas quando a gente olha para esse modelo de culto revelado do céu para a terra, se tem uma coisa que se enaltece, é a santidade de Deus. Ele é santo. E Ele é enaltecido pelo que Ele é, na sua transcendência, na sua pureza, na sua beleza. E então, essas músicas, elas são cantadas para nos humilhar e exaltar, para nos fazer lembrar que se Ele é santo, nós temos que nos santificar. Mas em segundo lugar, Deus é digno de ser adorado por seu grande poder. Seu grande poder. O versículo de número 8 diz ainda: é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém. A palavra Todo-Poderoso, conforme nós conhecemos do Velho Testamento, El Shaddai, o Todo-Poderoso, ela aparece no Novo Testamento apenas 10 vezes. Pois bem, aqui no Apocalipse, 9. Porque independente da besta, do anticristo, do sistema babilônico, de qualquer outra coisa, o que está em vista aqui é que há um Deus todo-poderoso. Meu irmão, minha irmã, tire o olhar das circunstâncias, contemple a sublimidade de Deus. Ele é todo-poderoso. E eu não estou falando de um poder pragmático, que existe em benefício nosso. Eu estou falando do poder que cumpre os propósitos e a palavra infalível, inerrante, inspirada, autoritativa, suficiente de Deus. Terceiro, Deus é digno de ser adorado por sua eterna imutabilidade. O verso 8 diz ainda que esses seres e essa igreja, esses anciãos, essa criação, adora a Deus porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Isso quer dizer que Ele é eterno porque é imutável, Ele é imutável porque é eterno. Isso significa dizer que quem Ele foi é o que Ele é, e o que Ele será é o que Ele foi e o que Ele é, e que Ele nunca mudará. Você amanhece, muitas vezes está de mau humor, está de bom humor, depois passam umas horas e você já mudou. As pessoas dizem uma coisa para você e depois elas já mudam de ideia e elas dizem, não vai ser possível, eu prometi, mas não dá. Mas Deus não. Ele é imutável em seus conselhos. Ele é imutável em sua santa vontade. Ele é imutável em seus propósitos. Ele é imutável. Isso nos dá uma segurança. Isso nos dá paz. Isso nos ajuda a acordar e dormir sabendo, minha vida está nas mãos não de alguém estável, mas de alguém que é Senhor, que é imutável, que é eterno. Para Deus, só existe o eterno agora. Tudo está diante dele. Para nós, há 3 categorias no tempo: passado, presente e futuro. Para Deus, é agora. É por isso que lá em Romanos, Paulo diz
Aquele que te elegeu, te predestinou. Aquele que te predestinou, chamou. Aquele que te chamou, te justificou. E aquele que te justificou, glorificou. Aí eu disse, tudo bem que a eleição foi na eternidade. Tudo bem que o meu chamado e minha justificação se deu na história. Mas ele está dizendo, ele me glorificou. Como? Se isso é só na volta de Jesus, por ocasião da consumação de todas as coisas, ele vai me glorificar. Porque embora na minha perspectiva a glorificação é algo que está para acontecer, de acordo com o propósito de Deus, está feito, está consumado. Porque Deus veio o eterno agora. Deus veio você na Nova Jerusalém. Aleluia. E finalmente, Deus é digno de ser adorado por suas obras. Os 3 últimos versículos, eu fico fascinado. Porque aquilo que o darwinismo, a ciência, contesta, Apocalipse afirma. Verso 9 a 11. Sempre que os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. O verso 9 diz, sempre que a criação adorava a Deus. Verso 10, os 24 anciãos, a igreja, prostravam-se diante do que estava sentado no trono. Adoravam o que vive pelos séculos dos séculos. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Ou seja, porque aquilo que existe, existe, porque por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Meu filho é muito urbano, está com 18 anos, completamente urbano. Nasceu e cresceu no Recife. Aí ele, 4 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos, eu ia para o Apanha-Peixe, sertão do Rio Grande do Norte, casa do meu pai, cheio de mosquito, rã para todo lado, não sei mais o que, sapo correndo para todo lado. Ele ficava desesperado com aquele cenário. E aí, quando o mosquito ferroava ele, ele dizia, papai, para que Deus criou esse mosquito? Eu não sei para que Deus criou. E havia um ar de Adãozinho nele. Como quem diz, Senhor, o Senhor exagerou, o Senhor errou aqui. E eu dizia, todas as coisas foram feitas por causa da vontade dEle. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Daqui a pouco tinha um sapo comendo um mosquito. Eu disse, se não tivesse mosquito, o sapo morria. Aí ele disse, para que o sapo? Eu disse, tem outra razão aí dentro dessa ordem biológica, cósmica, ambiental. Não dava para ir até o final dando aula para ele essas coisas. Mas meus irmãos, se os céus proclamam a glória de Deus, isto é, a criação, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, o que fazer da igreja? Conheço uma historinha que é mais ou menos o seguinte, o menino construiu um barquinho, e o barquinho, ele foi brincar no lago, a água levou o barquinho. Ele ficou muito triste porque ele perdeu o barquinho que ele havia criado, construído. Mas um dia ele está passando com a mãe na cidade e encontra o barquinho à venda na vitrine de uma loja. Ele ficou desesperado, correu para o avô, para o tio, arrumou dinheiro, comprou o barquinho. Quando ele botou o barquinho na mão, ele disse, barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te criei, segundo porque eu te comprei. Aqui está dizendo que a criação deve louvar a Deus, porque Deus criou. Mas a igreja tem uma segunda razão, é porque o Senhor a comprou. E o preço não foi prata nem ouro, o preço foi o sangue de Jesus Cristo.
Devemos considerar então, irmãos, que o Apocalipse está sendo escrito por um cristão. Está debaixo da perseguição, do exílio. E que por sua vez tem o objetivo de encorajar outros irmãos que estão sendo provados no fogo da tribulação, a permanecerem fiéis a Deus. Apesar do contexto de tribulações, todos estão sendo chamados à adoração a Deus. Pois independentemente de tribulações, Deus é o Deus entronizado, que deve ser exaltado pelos séculos dos séculos. Eu devo concluir dizendo o seguinte: se Deus está sentado no trono, a missão da igreja está diante do trono. A missão da igreja está debaixo do governo dele. E portanto, o Senhor vai convergir essa missão até o fim dos tempos. E para isso Ele vai levantar gente como você e eu, pecadores, mas que Ele vai usar para a glória dEle. Segunda coisa que eu quero dizer é que a razão da missão é porque Deus está sentado no trono e Ele quer ser adorado por gente de todas as tribos, línguas e nações. E a única razão para isso acontecer é que o Evangelho seja pregado a toda criatura, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós somos encorajados a pregar o Evangelho. A terceira razão, porque nós devemos ser encorajados ao cumprimento da missão, é porque o texto nos mostra uma coisa muito importante. Aqueles que estavam diante do trono, coroados, devidamente coroados, e justamente coroados, porque estavam de acordo com a justiça de Cristo, eles decidem voluntariamente que o melhor lugar daquela coroa é nos pés do Senhor. Missão é isso. É gente se prostrando, é gente adorando, é gente dedicando suas coroas nos pés do Senhor. Qual é a sua coroa? Seus dons, seu tempo, seu dinheiro. Coloque as coroas hoje diante do Senhor e diga: Senhor, se o Senhor está sentado no trono, e é o que foi pregado aqui hoje à noite, hoje de manhã, não tem razão dessa coroa continuar aqui. Ela precisa estar diante do teu trono. Apresente essas coroas diante do Senhor, porque Ele é o Deus da criação. E hoje à noite nós veremos que Ele é o Deus da salvação. Que Deus nos abençoe.